Coração da Criança, capítulo 10. Completude em Cristo. Quando os nossos filhos são confrontados com tentações, circunstâncias difíceis ou aguilhões dos pecados de outros, o nosso desejo é mostrar-lhe a beleza de descansar em Cristo, de ser completo nele. Como podemos comunicar esse conceito a uma criança de 8 ou 10 anos, ou mesmo a um adolescente? Deixe-me sugerir uma forma bem visual de apresentar esta preciosa verdade. Colossenses 2, 9 e 10. Estes conceitos espirituais possuem implicações reais e tangíveis para os nossos relacionamentos e as circunstâncias da vida. O nosso desejo é contrastar a provisão de Deus para nós em Cristo com a vida separada da provisão de Deus. Colossenses 2, 9 e 10 nos fala sobre esta obra maravilhosa que Cristo realizou. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Em Cristo temos tudo o que precisamos. Embora tenhamos nossas tentações e lutas com o pecado, circunstâncias difíceis na vida e o pecado de outros contra nós, Cristo é tudo o que precisamos. Isso é o que significa estar aperfeiçoado em Cristo. Este é o quadro que temos. Ele deve ser mostrado aos nossos filhos, aos poucos, com o tempo apropriado, para que possam absorver cada elemento. Isso pode ser feito através de um projeto de culto doméstico, por uma semana ou mais, ou de um estudo bíblico pessoal com cada criança, principalmente com as mais velhas. Acolha de bom grado as questões que possam ajudar a aprimorar a sua instrução. De onde vêm os relacionamentos? Da criação? Não. Eles já existiam antes da criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem um relacionamento de amor, comunicação e propósito que existe desde a eternidade. Estes elementos de relacionamento são claros nas Escrituras e fundamentais à obra da Trindade. No Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, lemos que Jesus estava conversando com os discípulos. O capítulo 17 contém a oração de Cristo, proferida aparentemente após terminar o seu discurso aos discípulos. Jesus ora por si mesmo, pelos seus discípulos e por todos os crentes. Conversa, coopera, planejamento e amor estão evidentes em todas essas orações de Cristo ao Pai. Efésios 1 reflete as mesmas qualidades de relacionamento que há entre a Trindade. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo sela. Fomos criados à imagem de Deus. Esse relacionamento nos afeta profundamente. O nosso relacionamento com Deus reflete os mesmos elementos: amor, comunicação e propósito. Gênesis 1, 26 a 27. Adão foi criado para ter um relacionamento de comunicação, amor e propósito com Deus, com Eva e com seus descendentes. O homem precisa de relacionamento porque foi criado à imagem de Deus. Antes da queda, os relacionamentos não eram propensos não eram penosos, e sim recompensadores. Deus decidiu antes da queda que Adão precisava de uma auxiliadora. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Consideramos rapidamente os relacionamentos delineados no coração. Em Gênesis 1, de 27 a 2, 25, vemos que Deus outorgou a Adão um trabalho na qual havia um propósito. Ele deveria subjugar a terra, ser frutífero, multiplicar-se e governar a terra. Essas orientações e instruções demonstram a dependência que Adão tinha de Deus. Ele não era um robô, precisava de Deus para explicar-lhes como usar e habitar o jardim. Adão
Era responsável diante de Deus, sujeito à direção e ao cuidado de Deus. Ele não tinha experiência de vida, começou a vida já adulto. Imagine, às vezes eu fico confuso, mas pelo menos tenho uma velha e boa experiência para interpretar a vida diária. O homem foi separado do restante da criação. Gênesis 2, 7, 8 e 15 nos diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus criou o homem e conversou imediatamente com ele. Os seres criados anteriores não lhe deram essa resposta, pois somente o homem foi projetado a relacionar-se com Deus, possuindo alma preparada para adorar. Somente o homem foi projetado para receber a revelação de Deus. Esse relacionamento tinha um propósito. Deus lhe deu um trabalho. Era um relacionamento íntimo. Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E Adão passou a ser alma vivente. O amor de Deus foi demonstrado ao prover o jardim como um lar, como um suprimento abundante com todas as necessidades de Adão. O fato de que Deus providenciou a Eva por ser companheira de Adão foi mais uma expressão de seu amor e cuidado intenso para com os portadores de sua imagem. Deus formou Eva do próprio corpo de Adão. A intimidade do processo da criação revelou-se na amizade, nas conversas, no companheirismo, na direção e na instrução. Ele era a autoridade amorosa sobre o casal. Adão e Eva tinham comunhão com Deus regularmente. Não tinham medo, havia uma comunicação ininterrupta entre eles. Que descrição, que paraíso! Esta era a nossa herança antes da queda. O que deu errado? Em Gênesis 3, de 1 a 24, faz um resumo da queda. A serpente disse a Eva: Você será como Deus. O fruto que a serpente ofereceu era desejável. Eva o comeu e deu a Adão. Ele o comeu, seus olhos foram abertos. Eles ficaram cheios de vergonha. O homem tornou-se como Deus, conhecedor do bem e do mal. Agora o homem tinha medo de Deus, em vez de sentir-se seguro sob a sua proteção. Deus veio para relacionar-se com Adão e Eva, mas a comunhão já estava quebrada. Adão e Eva estavam envergonhados devido à sua nudez, sentindo-se culpados por causa da desobediência. Acusações encheram seus lábios, enquanto tentavam desesperadamente encobrir sua desobediência, mas o estrago já tinha sido feito. A inimizade para com Deus tomou o lugar daquele prazeroso relacionamento de amor, comunicação e propósito. Como Adão e Eva mudaram seu relacionamento um para com o outro, Adão passou a atacar Eva. O relacionamento de uma só carne estava arruinado. A decepção e a desconfiança substituíram a honestidade e a confiança. Nós o ouvimos passando a responsabilidade, jogando a culpa em Eva, fazendo acusações contra Deus. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão e Eva estavam alienados um do outro, assim como estavam em relação a Deus. Todos os elementos do relacionamento que estavam presentes em seu estado de perfeição antes da queda se perderam. O trabalho tomou uma dimensão de fardo, Gênesis 3, 16 e 19. A sobrevivência tomou o lugar do paraíso. O relacionamento entre marido e mulher passou a girar em torno da necessidade de se trabalhar em um mundo corrompido com os espinhos e cardos espirituais, relacionais, emocionais e físicos dessa vida. O surpreendente O superintendente e guarda do paraíso tornou-se um trabalhador comum. O trabalho já não era mais uma alegria, e sim uma labuta árdua. A saúde e o intelecto perfeito foram substituídos por atrofia, deterioração.
mente depravada, decadência agoniada, morte e retorno ao pó, do qual a humanidade foi criada. Eva sofreu dores de parto. A proclamação deste fato por Deus indica que houve uma mudança em seu propósito anterior para o nascimento de bebê. Imagine como seria a alegria de trazer nova vida ao mundo, sem experiência de desconforto nos 9 meses de gravidez e as dores de parto. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Esse poderia ter sido o fim, mas louvado seja Deus. O relacionamento não estava completamente destruído. Embora existisse uma completa inimizade em relação ao Deus justo, havia esperança. Deus prometeu que Satanás seria finalmente destruído. Deus se importou com Adão e Eva, cobrindo a vergonha. Isso era um pronúncio da obra de Cristo, derramar o seu sangue para cobrir o pecado. Deus estabelece uma aliança, ele providenciou o necessário para a sobrevivência e redenção do casal. Em fadigas obterás dela o sustento. Proveu o necessário até em meio à maldição. Esse foi o primeiro exemplo da graça comum. Quanto à redenção, não foi permitido a Adão estender a mão, tomar da árvore da vida, comer e viver eternamente. Gênesis 3:22. Pelo fato de não terem comido da árvore da vida, Adão e Eva foram redimidos de viver eternamente em seu estado decaído. Isso é misericórdia. A queda trouxe implicações sérias para todos nós. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Romanos 5, 12 e 19. Adão era nosso representante e somos seus descendentes. O resultado de uma única transgressão foi a condenação para todos os homens. Todos nascemos como inimigo de Deus. Somos incapazes de fazer qualquer coisa para mudar nossa condição. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas são pecadoras desde a sua concepção. Não há ninguém que tenha um coração puro. Como resultado do pecado de Adão, todos os homens são inimigos de Deus. 1 João 1:10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Veja também 1 Reis 8:46, Salmos 51:5 e Romanos 7:14-24. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Romanos 7:5 diz: esta natureza pecaminosa está em nós desde o princípio e nos controla. O versículo 18 afirma: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O versículo 25 declara: eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O problema do homem é aquilo que ele é. Aquilo que ele faz é uma consequência daquilo que ele é. O nosso coração, quando separado de Cristo, é perverso. Essa é a razão por que pecamos. Lucas 6, 43, 45. Não há árvore boa que dê maus frutos, nem tampouco árvore má que dê bons frutos, porquanto toda árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos em espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Tudo isso leva ao pronunciamento de Deus a respeito da condição da humanidade. Estamos mortos em delitos e pecados. Pessoas mortas são incapazes de ajudar a si mesmas. A única restauração que existe encontra-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi dado para vencer o pecado e a destruição que ele causa. O ataque de Satanás a Adão e a Eva foi este: vocês não precisam depender de Deus para conhecer o bem e o mal. Podem julgar por si mesmos. Ele nos tenta da mesma forma até hoje. Deus os entregou às paixões infames. Romanos 1:26. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:5. Lembre-se da história do homem.
Deus criou os relacionamentos. O homem foi criado para relacionar-se com Deus. O relacionamento de Deus com os portadores da sua imagem, Adão e Eva, envolvia amor, comunicação e propósito. Ele supriu todas as necessidades de Adão através daquele primeiro relacionamento. Deus, homem. O homem foi projetado para sentir necessidade de Deus e ter todas as suas necessidades satisfeitas à medida que adora a Deus e vive sob a sua proteção e direção. Havia necessidade de revelação antes da queda. Deus conversava com Adão na viração do dia. Oferecia direção e amizade, uma conexão com o Criador. Não foi o pecado que trouxe a necessidade de revelação, foi a criação. Quando Adão pecou, aquele relacionamento foi interrompido. O homem tornou-se morto no pecado. Em termos de relacionamento, o homem foi deixado em um estado de necessidade e desespero. A necessidade original de amor, comunicação e propósito ainda existe na humanidade, mas não é mais satisfeita. Essas qualidades de seres portadores da imagem de Deus é essencial à existência humana. Quando as pessoas desconhecem a Deus, estendem as mãos ávidas para satisfazer suas necessidades de forma horizontal em outras pessoas. Espero que as pessoas da sua vida façam por elas aquilo que só Deus pode fazer. Isso não funciona. As pessoas se deparam com resistência, hostilidade e conflito, pois sem Cristo cada pessoa possui a mesma agenda: satisfazer as minhas necessidades. As pessoas que estão nesta condição só querem ser usurpadoras. Isso descreve e define como as pessoas caídas relacionam-se umas com as outras. As pessoas que não têm a Cristo podem ser bondosas e altruístas, mas na verdade estão satisfazendo algumas necessidades pessoais através de uma bondade ou de seus relacionamentos altruístas. Romanos 1, 28, 31 descreve a condição do homem. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição moral e sem misericórdia. A santidade e a justiça de Deus condenam o pecado. O caráter de Deus determina que ele não pode ignorar o pecado. Este precisa ser punido com a morte. Inúmeras passagens bíblicas falam sobre a indignação, a ira e a punição de Deus para o pecado. Salmo 5, 4, 6, Romanos 1, 18, 32, Romanos 2, 5, 6, Romanos 8, 9, Romanos 5, 9, Romanos 8, de 1 a 4. Deus providenciou um substituto para nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Viveu uma vida perfeita em nosso favor e morreu para pagar a penalidade que os nossos pecados merecem, a fim de que seus filhos não sejam punidos eternamente. Deus expressa a sua generosa graça em passagens como 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja também Isaías 53, Romanos 3, 10 a 31, Hebreus 2, 14 e 18, 1 Pedro 2, 21 e 24, 1 João 1, 7, Mateus 1, 21, 1 Coríntios 15, 3. Somos salvos pela fé no sacrifício que Cristo fez por nós. Não há nada que possamos fazer para nos salvar. A salvação é um presente da graça de Deus, nosso Pai, para aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo há um novo relacionamento com Deus. Fundamentado na obra de Cristo, somos novamente unidos a Deus num relacionamento de amor, comunicação e propósito, que foi rompido pelo pecado de Adão.
Preste atenção ao contraste entre aquilo que éramos, mortos no pecado, e aquilo que agora somos, vivos em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para a revelação nos últimos tempos. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, ao qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo-se o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 3, 9. Louvado seja Deus por sua obra. O véu do templo foi rasgado. A parede da separação foi derrubada. Um novo relacionamento com Deus através de Cristo é o único fundamento para relacionamentos humanos verdadeiros, pois a necessidade de relacionamento é satisfeita em Deus. Agora podemos nos dirigir às pessoas em nosso mundo com as mãos e o coração abertos e receber em troca tanto o bem quanto o mal. Nossas necessidades não são mais satisfeitas à custa dos outros. Não nos esforçamos para nos sentir bem por causa do que os outros fazem por nós, da maneira como nos tratam ou como nos consideram. E em vez de vivermos e reagirmos baseado em nosso desespero, como pessoas caídas, separadas de Deus, teremos acesso a Deus por meio de Cristo. Deus nos deu seu Filho para ser a satisfação de todas as nossas necessidades de amor, comunicação e propósito. Não somos mais usurpadores, agora somos doadores e recebedores. Quando falhamos em relembrar a provisão de Deus em Cristo, isso não significa que Deus nos negligenciou, mas simplesmente que esquecemos, por um momento, a herança que temos. Estamos nos comportando como usurpadores, como pessoas espiritualmente paupérrimas e não como irmãs e irmãos de Cristo e família real. Às vezes penso nessa questão nos seguintes termos: Deus recebeu com alegria seus filhos, comprados por Cristo para viverem em sua corte com todos os privilégios espirituais e riquezas do seu reino soberano. Mas existem momentos em que nos esquecemos de nossa posição. Levantamos pequenos barracos no lado de fora da corte real e de vez em quando damos uma espiada no lado de dentro para cobiçar os tesouros que na verdade são nossos. Note, tenho sido extensivo nas descrições visuais porque sei que nós mesmos precisamos ter um bom entendimento da verdade antes que possamos digeri-la, simplificá-la e torná-la apropriada à faixa etária de nossos filhos. É bom pensarmos em maneiras de fazer com que esses conceitos espirituais se tornem mais acessíveis para os nossos filhos. Qualquer progresso que fizermos será melhor do que a confusão. Eles crescerão no entendimento, na verdade preciosa, à medida que lhes ensinamos de modo fiel e criativo.